Graça e paz, queridos irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma noite, louvando o Senhor, agradecendo, servindo, falando a respeito dEle e também sendo orientados, corrigidos, amparados pela palavra de Deus. Esse é um tempo durante o nosso dia, durante todas as quintas, que nos voltamos para o Senhor e tentamos de alguma maneira, mesmo distantes, juntos, falarmos a respeito dos mesmos assuntos, ouvirmos a respeito do que a palavra de Deus nos ensina e crescermos nesse intuito também. Boa noite, pastor Onésimo, graça e paz, meu querido. Boa noite, meu irmão, Deus te abençoe. Amém, em nome de Jesus. Amém. Me fale o seguinte, o senhor está bem? Dá um alô para o pessoal que está em casa. Graças a Deus estou bem e estou feliz por poder estar comunicando com vocês nessa noite. Amém, louvado seja Deus. Você que tem a possibilidade de chamar mais pessoas para acompanhar a transmissão, faça isso nesse momento, se reúna no seu quarto, seja na sua sala, na sua cozinha, onde ficarem todos mais confortáveis, pegue sua Bíblia, se você tem o costume de fazer isso, pegue seu caderno de anotações, sua agenda, se não tem esse costume, sugiro que faça. Nós falaremos hoje sobre comunicação, não é, pastor? Com certeza, comunicação é o nosso assunto. Tem muita comunicação a fazer sobre comunicação ou não? O senhor tem um comunicado a fazer sobre comunicação? Como é que vai ser? Com certeza, dizer que comunicação é uma ferramenta muito especial para a gente trabalhar relacionamentos. Somos seres comunicativos, que coisa boa! Nós falaremos mais sobre isso daqui a pouco. Sugiro, já ponha seu televisor para funcionar, espelhando a imagem no celular, ou coloque um fone de ouvido. Antes de darmos continuidade, fazermos qualquer coisa, vamos nos comunicar com Deus. Vamos orar? Convido você a acalmar o seu coração, fechar seus olhos, a abrir o seu coração e pedir para que Deus também nos abençoe dessa maneira. Nós te louvamos, Senhor, Santíssimo Deus e Eterno Pai, te agradecemos porque Tu és o Deus das nossas vidas. Em Ti confiamos, no Senhor esperamos, e é pelo Senhor que caminhamos, ó Deus. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez termos a graça de ter a Sua palavra aberta para ouvirmos a Sua voz e aprendermos mais de Ti. Fale conosco, ó Deus. Aceite esse período também em gratidão, em confiança ao Senhor. Aceite esse momento que podemos prestar culto ao Senhor também, mesmo que de uma forma muito diferente daquela que é o ideal, daquela que é a forma que nós já estamos acostumados e preceitua a Sua palavra. Esteja conosco, que acima de tudo o Senhor olhe para os nossos corações e encontre corações quebrantados, contritos diante da Sua santa e maravilhosa presença. Não estamos juntos fisicamente, ó Deus, mas queremos Te agradecer porque em um só Espírito podemos esperar no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que coisa boa! Pastor David, graça e paz, meu querido. O senhor está bem? Você que me escuta aí, pastor, tudo jóia? Ele está aqui do outro lado, viu? Vocês não conseguem ver hoje a voz é o pastor David. Como é que o senhor está, meu querido? Graça e paz, pastor Júnior, pastor Onésimo, irmãos, tudo bem, graças a Deus. Pastor David vai interagir e intervir aqui na hora que for necessário. Ele vai ficar mais nos bastidores aqui hoje. Comunicação. Esse é o tema dessa noite, pastor Onésimo. Vínhamos falando a respeito de casos de família. E se existe um caso na família, é exatamente esse, a comunicação. Se existe um caso que traz bênçãos ou problemas de todos os tipos, é a tal da comunicação. Casais que não se comunicam bem, têm problemas. Pais que não se comunicam bem com os filhos, acabam tendo problemas. Amizades são feitas ou desfeitas pela comunicação. Que negócio complicado, hein, pastor? É possível ter uma boa comunicação? Vemos aqui? Com certeza, a comunicação é um instrumento de Deus para facilitar os relacionamentos. Amém. Agora, se eu creio que é de Deus, quanto mais perto eu estou de Deus, a chance é de que eu comunique melhor. Amém. Você se considera uma pessoa que se comunica bem? Você consegue expressar o que você pensa? Você consegue expressar o que está sentindo para outras pessoas? Ou tem dificuldade nisso? Tem gente que expressa tão bem que não precisa nem usar as palavras. Expressa através do olhar, expressa através dos gestos. Via de regra, todos nós expressamos um pouco de cada uma dessas formas. Mas tem gente que é muito expressivo. Tem gente que pelo olhar, pelos gestos das mãos,
pessoa vai falar, você tem que se defender, você tem que ficar ali, porque talvez você tome um tapa. Já aconteceu de eu conversar com alguém assim, que toda hora está botando a mão na gente? Já aconteceu? Sim, sim. Comunicação é uma forma de se comunicar. Tem diversos tipos de comunicação. A gente poderia aqui gastar algumas horas falando sobre isso, mas não é o nosso objetivo. Pensando nessa possibilidade de refletir, pastor, de que forma a gente pode aprofundar esse tema, então, olhando para a palavra de Deus? Lembrando que um relacionamento, seja ele na área da família menor, que é o lar, na área da família média ou intermediária, que é a igreja, ou na família maior, na macro, aí está a tridimensionalidade da família, né? Em qualquer desses setores, há urgência e há necessidade de se comunicar bem. É verdade. Se não comunicar bem, não há bons relacionamentos nem bons entrosamentos. Pessoas que têm dificuldade de se relacionar, ou pelo menos de se comunicar, geralmente encontram dificuldades também, até mesmo para se firmar na sociedade. Seja para expressar o seu sentimento a uma pessoa, seja da família, ou seja aquele amor platônico, seja para conseguir um emprego. Se a pessoa não consegue se comunicar, ela vai ter muita dificuldade. Comunicação necessariamente não significa usar a voz. Se fosse assim, pessoas que usam a linguagem de sinais estariam completamente perdidos. A linguagem de sinais é uma comunicação, é das mais ricas e mais incríveis que a gente possa ter também. Infelizmente, nós não temos uma transmissão simultânea aqui, e uma tradução simultânea para a linguagem de sinais. Infelizmente, nos colocamos aqui como possibilidade. Se você trabalha com Libras e gostaria de nos auxiliar nesse sentido, estamos aqui recebendo sua ajuda. Se você puder nos auxiliar, nos procure, nós teremos o prazer de realmente entrar em contato e ver como é que poderíamos fazer essa comunicação sem voz. Seria uma bênção, não é, pastor? Com certeza. Você falou de comunicação, e existe várias maneiras de comunicar. Talvez a telepatia seja a única que a gente só brinca. Então, o outro não é capaz... Peraí, pegou? Aí, pegou? Não pegou, não? O outro não é capaz de adivinhar o que eu estou pensando. Então, há necessidade de comunicar, mesmo que seja por gestos, por desenhos ou por fala, mas é preciso que exista uma via aberta de comunicação para que o relacionamento seja bom. Amém. A gente vê Deus se comunicando de uma forma maravilhosa. A palavra de Deus nos aponta que Ele é um ser comunicador. Eu queria convidar você, nesse momento, a abrir, então, num texto bíblico que fala de uma comunicação de Deus. O Salmo 19, nós veremos que a palavra de Deus é revelação específica da sua vontade para todos nós. É uma palavra revelada, uma palavra que foi inspirada a homens santos que Deus escolheu e foi colocada de uma forma que pudéssemos entender. Mas a mensagem de Deus a respeito de quem Ele é demonstrado desde o primeiro dia da criação. Desde o haja luz, Deus começou a se comunicar com sua criação. Palavras ditas significam comunicação. O ser que emite uma mensagem é alguém que está entrando em comunicação. Quando Deus disse, haja luz, Ele deu um sinal muito claro para todos nós. Ele queria se comunicar. Olha que coisa preciosa. Então abra comigo no Salmo 19, nós leremos aqui a partir do primeiro versículo, e eu peço para que você, atentamente, veja o que o salmista tem a nos dizer. No Salmo de Davi, a excelência da criação e da palavra de Deus. Podemos ler? Vou fazer uma coisa diferente aqui. Leitura responsiva, pastor. Ímpares e pares. Combinado? Beleza. Fechou. E, peraí, o último é par, né? Então vai dar certinho. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo.
Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Que coisa boa. Nós podemos olhar para a palavra de Deus, pastor, e ver que se os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos, é porque transmitem uma mensagem. E que mensagem linda, né? Sim. Quando a gente percebe, é uma obra de arte. Nesse último fim de semana, no sábado, pela manhã, nós tivemos a oportunidade de subir um alto de uma montanha, levei as meninas, e a gente ficou contemplando a beleza e a grandiosidade do céu. É uma coisa incrível que mexe com o nosso coração. É obra de arte. E obras de arte geralmente nos comovem, nos emocionam, nos fazem de alguma maneira perceber que somos pequenos, não temos condições de expressar tanta beleza, tanta grandeza como o autor de tal obra. E é incrível, quando a gente se depara com a grandeza de Deus, é algo maravilhoso, não é, pastor? E o legal de tudo isso é que a gente pode atualizar isso, né? É. Esses dias eu estava angustiado, não sei se eu contei contigo. Não, pode. Eu estava angustiado com essa situação de ficar meio preso. E eu saí à noite, olhei para o céu, tudo brilhando, as estrelas cintilantes, e Deus falou ao meu coração, não foi audivelmente não, ele me lembrou, olha, eu continuo, pode estar bagunçado aí embaixo, mas eu continuo sereno, e está tudo funcionando, está tudo bem, está tudo bem. A natureza continua falando, eu existo e existo soberanamente. Olha que coisa linda. De todos os tipos, de todas as formas, Deus se comunica. Paulo replica isso aos Romanos, dizendo que, de certa maneira, apenas pelo que foi feito na criação, o homem já se torna indesculpável por não crer em Deus. Todas as pessoas sabem, em algum nível, que existe alguma razão para tal beleza, para tal grandiosidade. É Deus se comunicando. Olha que coisa incrível. Se a criação fala, canta a respeito dessa grandiosidade de Deus, sendo o Criador dos céus, da terra, aponta para alguém que é muito superior à beleza que a própria criação tem. Nós entendemos então que a criação deve ser admirada, mas o Criador muito mais, né, pastor? Com certeza, tem que apelar para isso, né? Ela tem que me levar ao Criador. Ela tem que nos levar a agradecer. Você tem agradecido a Deus pelos privilégios que Ele nos tem dado? Esse é um momento especial, onde nós insistimos, guarde seu coração. Tem horas que a gente presta muita atenção naquilo que é fácil de trazer algum tipo de reclamação ao nosso coração, mas guarde seu coração. Isso é um exercício, isso é um aprendizado. A gente aprende a agradecer a Deus. Faça um exercício, liste as coisas pelas quais você pode agradecer. Se tiver com dificuldade de encontrar coisas para agradecer, faz como o pastor fez, se agasalhe, está friozinho esses últimos dias, olhe para o céu, veja a beleza, veja o brilho específico em cada uma das estrelas. Se seus olhos te permitirem, enxergue, veja a beleza do Senhor.
Amanhã, pela manhã, se puder, acorde mais cedo, veja o brilho do sol. Amanhã, ao final da tarde, veja a tonalidade, que em 15 minutos, nos 15 minutos finais, que o sol está para se pôr, as tonalidades que aparecem no céu, são coisas incríveis, são motivos realmente que nos fazem agradecer a Deus. Por isso, nos rendamos a Ele, adoremos o seu santo e maravilhoso nome, nos maravilhemos com quem Ele é. Ele é um ser comunicativo. Louvado seja Deus por isso, né, pastor? Pastor David, alguma cooperação aí? Colaboração, alguma opinião dos irmãos? Estão aí assistindo, estão interagindo conosco ou não? Tem bastante gente conosco, mas interação é mais para mandar um abraço para todo mundo aqui, agradecendo a Deus por estar conosco, mas nenhuma participação efetiva sobre o tema. Então eu vou pedir uma participação. Para quem nos assiste, por favor, escreva aí agora um motivo que você pode agradecer a Deus. Seu motivo. Pode ser, eu quero agradecer pela beleza do luar, quero agradecer pela beleza do sol, quero agradecer pela beleza das montanhas, contrastando diversas tonalidades de verde. Olha que maravilha. Baixou o pastor Efraim, cadê ele ali? Agradeça. O que você pode, de certa maneira, agradecer a Deus hoje? Escreva nos comentários motivos pelos quais a gente pode agradecer a Deus. Pastor David vai ler daqui a pouquinho. Então escreva. Se você estiver no Instagram, também escreva motivos pelos quais você pode agradecer a Deus. Louve a Deus. Nós cantaremos esse cântico que diz que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor, de Jesus, meu bom pastor. Nós louvamos o teu nome, Deus, em nome de Jesus. Pastor Onésimo, poderia agradecer a Deus? Louvado seja o Senhor. O Senhor não quer apenas culto, o
Senhor não quer apenas reverência, embora o Senhor mereça tudo isso, mas o Senhor quer se relacionar conosco. Verdade, Pai. Obrigado que o Senhor veio em Cristo Jesus para se encontrar conosco. Verdade, Senhor. Tu és um Deus disposto a criar mecanismo de encontro. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado porque o Senhor comunica conosco, e comunica muito mais do que dando ideias filosóficas. O Senhor comunica amor, graça, comunica presença, comunica misericórdia. É por isso que estamos aqui. Talvez pudéssemos só ficar na gratidão o tempo todo, porque tudo que temos e somos é graça do Senhor. Portanto, muito obrigado, que as palavras dos nossos lábios e a meditação do nosso coração seja uma reação gostosa, prazerosa ao fato de tua palavra ser doce como mel e rica como um metal mais precioso, Pai. Dá-nos essa via de reação para com a tua presença e a tua comunicação, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor David, alguém escreveu algum motivo de gratidão a Deus aí ou não? Agora são inúmeros. Por favor, leia alguns. Deixa eu começar lá do começo para não ser injusto aqui. Sua mãe agradecendo porque um dia o Senhor a achou. Amém. A Cleuzinha dizendo que é grata pelo pastor que está do seu lado aí. Eu também, viu, Cleuzinha? Eu também, ó. É bênção, é bênção. A Nara dizendo, agradeço pela oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Coisa boa. A Karina dizendo, agradeço porque o Senhor tem me dado muito mais do que eu mereço. Verdade. A Joana, agradeço por estar com saúde nesses tempos de pessoas que estão, tantas pessoas doentes, perdão. Verdade. A Júnia pela salvação. A Dora Santos, agradecer porque Deus tem me dado o privilégio de cuidar da minha mamãe em um momento tão difícil para todos. Amém. E ela estar tão bem cantando neste momento com vocês. Amém. E aí a Neuci agradecendo a Deus pela saúde, pelo nosso refúgio e fortaleza e pedindo que Deus abençoe a nossa igreja. A Luísa pela graça e misericórdia de Deus que se renovam todos os dias sobre nossa vida. Amém. O Rodrigo Azevedo, agradeço. Escuta esse aí, pastor, olha aí, ó. Agradeço pela vida do pastor Onésimo e pela sua esposa Cleuzinha, que há 22 anos atrás ganhou toda a minha família para Jesus. É coisa para encher os olhos de lágrima. Isso é delicioso de ouvir. É Deus, é a graça de Deus. E quando a graça de Deus encontra uns serezinhos, como nós somos, e resolve usar, a gente fica agradecido demais. É bênção, viu? Concordo com a Cleuzinha e concordo com o Rodrigo. Tem muitos outros, pastor. Eu vi aqui, se o senhor quiser compartilhar, continue. Continue. Marcelo agradecendo pela saúde deles. Peraí, ô Marcelão, que é isso? Estamos com saudade de você. Você escreveu aqui que já está com saúde? Então pode vir para a live. O Marcelo é quem nos ajuda. Para quem não sabe, os bastidores aqui são montados pelo Marcelo e sempre a parte do áudio ele toma conta. A parte do vídeo é o Felipe Teodoro. Então, todos os dias a gente está junto. Tanto terça como hoje o Marcelo não pôde estar. Até a secretaria da igreja ficou fechada, estava se recuperando um pequeno resfriado, uma gripe, e Deus, com a graça dele, já disse que está aqui, ele descreveu, agradeço por estar com saúde. Amanhã a secretaria está aberta. Amém. Glória. O que mais, pastor? A Cristina Almeida, agradeço a Deus pela minha família e saúde. Amém. Para todos nós, pela nossa salvação também. Amém. O Ézer Batista, agradeço pela família, por estar ouvindo vocês. Glória a Deus. Marlene Franco, todos os motivos, primeiro de todos, acordar todos os dias, há 76 anos, com saúde. Que bênção. Não tem preço, obrigado, Senhor, por tudo. Louvado seja Deus. Os próximos a gente vai lendo. Amém. Vamos compartilhando, aqui. Isso é bom. Leu do Instagram também ou não? O Instagram não tem acesso aqui. Pera aí, não, vou... Dá licença, vocês estão me vendo em casa, agora eu estou chegando aqui, Cadê? Tanto de agradecimento no Instagram. Pera aí, gente. Pera aí que eu vou ler aqui, pelo menos alguns. Carvalho Adma. Oi, Adma. Eu agradeço pela vida, saúde, emprego, graça de Deus, pelo meu esposo maravilhoso. O que é isso? Declaração de amor ao vivo. Ei, que coisa boa, hein? E agradeço pela vida dos nossos pastores, que são especiais. O que é isso? O Diegão. Tem show. Tem show, Diego, agora. Cadê a Aline? A Aline estava no hospital trabalhando. Aline, entra aí para fazer uma declaraçãozinha também.
Ó, gente, vamos continuar. O tema de hoje é esse: comunicação. Comunicação, ela é maravilhosa, mas ela pode ser um problemão, hein? Pastor, mas antes de mais nada, antes da gente falar qualquer coisa a mais sobre comunicação, vamos definir o termo? O que seria comunicação? Você já brincou disso aqui? Aquela latinha que você põe de um lado e põe um barbante do outro? Já fez isso? Já? Esses dias a Mariana teve que fazer um trabalho das aulas online. Essas aulas online, que bênção que pode ter. Mas que tem horas que a gente que se envolve com isso e acaba sendo o dia inteiro por conta disso, é uma verdade, uma realidade também. Esses dias ela fez uma latinha, pegou um copinho, foi na casa lá da tia Sara, com a ajuda da tia Sara, e ficou conversando. Foi uma maravilha, escutar e falar. A latinha, ela é mais fidedigna nisso aí, né? Ela dá uma sonorização melhor. Já brincou disso na infância? Se a criançada de hoje não brincou, então ajuda a criançada a brincar aí. Mas o que a gente pode definir como comunicação, pastor? Muito bem, comunicação é a ferramenta que Deus criou para facilitar as relações interpessoais. Coisa boa. Uma boa definição. A gente tem diversas pessoas que poderíamos citar sobre o assunto. Tem uma citação do Bill Moore. O senhor gostaria de fazê-la, por favor? Bill Moore, eu tive aula com ele uma vez. Um abraço para o senhor. Não tem como? Tem jeito? Não sei. Não sei. Eu acho que geralmente ele fica no Brasil há algum tempo. Né? Um abraço para o senhor Bill Moore. Que Deus abençoe sua vida. Até falei com sotaque. Ele fala assim. E ele definiu, eu gostei da definição dele, a comunicação é um processo de compartilhar informações com outra pessoa, de tal forma que ela compreenda o que eu estou dizendo. Então não é só falar, é fazer-se entender. Fazer-se entender. Falar ou transmitir uma mensagem que não seja entendida, é possível que isso aconteça. E vamos falar sério, a maior parte dos problemas, às vezes, de comunicação gira em torno disso, né? Falei, mas não comuniquei. E eu já fui em culto que o pastor falou e não comunicou. Como é que faz, pastor? Aí tem que escutar a história daquela irmãzinha, né? Pastor querido, eu te amo tanto, mas apesar da sua mensagem, eu vou continuar crente. Que isso? Não é possível. Falou isso? Falou. Eu não sei se ele não se fez entender ou ele estava trabalhando ao contrário, eu não sei. Misericórdia. Você que é da terceira igreja, se um dia você for falar algo assim, tenha muito cuidado, por favor, para não machucar demais o coração destes que vos falam. Como é que é a frase? Apesar da sua mensagem, vou continuar crente? Vou continuar crente. Misericórdia. Eu não sei, talvez ela não se expressou direito, né? Vai saber. Ou então ele não tinha intenção nenhuma de desviá-la do caminho, mas ele não soube expressar e ela entendeu outra coisa. Na realidade, todos os cursos que a gente possa fazer, geralmente vão apresentar essa ideia da comunicação. E curso superior geralmente fala sobre isso, seja psicologia, seja direito, teologia faz isso. Me lembro que numa das aulas do seminário, um dos professores falou, a comunicação ela se resume em algumas etapas. O emissor, ele precisa de alguns elementos, o emissor, o receptor, a mensagem e um código. O emissor é aquele que manda a mensagem, é aquele que transmite, que quer comunicar alguma coisa. É o primeiro elemento da comunicação. O segundo elemento seria o receptor, quem recebe a mensagem, a quem a mensagem é comunicada. A mensagem em si é a forma, é aquilo que é utilizado para, na realidade, é a ideia central, é o que pode ser passado, é o coração da comunicação. E o código, ele pode ser de diversos tipos, pode ser linguagem de sinais, pode ser através da fala, pode ser uma piscadinha, você já fez isso, eu sei, seu bonito. Pode ser um tchau, pode ser um oi, pode ser né? Nada de palavra feia, né? Um coraçãozinho assim, comunicação. Pode ser também, se a gente vê essa questão de código, uma definição, pode ser em inglês, pode ser em português, pode ser em espanhol, esse é o código. Quando a gente pega do lado do cristão, quem é o emissor? Aquele que manda a mensagem é Deus. Isso nós entendemos e concordamos com isso. Nós somos os receptores. A mensagem é muito clara, é a sua palavra. O código, nesse caso, estamos usando a língua portuguesa. Nossa Bíblia foi traduzida aqui para o português. Originalmente foi escrita em hebraico, em grego, em alguns trechos ainda em aramaico.
Agora, para a gente está em português. Muito simples. Só que tem um elemento a mais que entra na tal da comunicação, que é chamado ruído. É o ruído da comunicação. Quando acontece o ruído, a mensagem pode ser proferida pelo emissor, mas quando tem um ruído, pode ser que o receptor não receba aquilo que a mensagem originalmente queria levar de significado. Você entende isso? Já brincou daquela brincadeira lá do um falando no ouvido do outro? Como é que é o nome daquilo? Até esqueci o nome. Como é que é o nome disso, gente? Cadê? Vai falando aqui, fala uma frase no ouvido, vai falando no ouvido do outro. Como é que é isso, gente? Essa brincadeira aí? Eu esqueci, pastor. Eu também esqueci. Que é isso? Nem parece que tem uma criança lá em casa. Você fala uma coisa, telefone sem fio, gente. Aqui, ó, ponto eletrônico me falou aqui, ó. Tem ponto eletrônico, não. Tem cera eletrônica. Ah, gente. Se tiver ruído na comunicação, vai ser ruim. Talvez a comunicação não vai ser bem feita. Se tem uma coisa que nos atrapalha, e é um ruído para a nossa comunicação, chama-se pecado. Pastor, o senhor tem, na realidade, pelo menos 4 motivos que podem atrapalhar a comunicação. Podem, talvez, trazer elementos, fundamentar mais esse ruído. O que seriam esses elementos aí? Antes disso, queria colocar só mais uma palavrinha na comunicação. Boa. O processo também é muito importante. Boa. O que seria esse processo? A comunicação tem 3 processos. Ou o processo de comunicação tem 3 itens importantes. O falar, sim, o ouvir e o compromisso. Quem fala tem que ser bem claro. E quem ouve tem que ser bem atento. E mais do que isso, eu posso falar algo e intencionar outra coisa. Aí, então, não estou sendo honesto na minha comunicação. Interessante isso. Eu estou querendo falar para você uma coisa, mas eu estou falando outra. Ou o senhor está falando e eu estou distraído. Isso acontece na sua casa? Quando tem alguém falando, você está de olho lá na TV, ó. Não está tendo jogo mais de futebol, não, mas geralmente eles trazem complicações para quem gosta. Pode ser a série, pode ser o filme. A pessoa está falando contigo, você está aqui, ó, no outro mundo. Pode ser o desenho para as crianças, pode ser qualquer coisa. Se não tiver atenção, se não houver o compromisso, não existe comunicação. Não é, pastor? Sim, se a pessoa que está perto de mim não olhar para mim, ficar, vagando, eu tenho a sensação de que ela não está interessada em me ouvir. Tem gente que tem dificuldade de olhar para o interlocutor. Tem, às vezes, uma questão da personalidade da pessoa, não é nem questão de caráter. Às vezes a pessoa não consegue. É algo que pode ser, talvez, até trabalhado na vida da pessoa. Mas, via de regra, eu aprendi isso no casamento. A gente não ouve com os ouvidos. A gente tem que ouvir com os olhos. Não é verdade, pastor? Como você está falando de casa de família, é importante tocar eu não estou falando não. Nós estamos. Todos nós. Como o assunto nosso maior é caso de família, no lar é importantíssimo. Às vezes a esposa reclama. Estou falando e você está no outro mundo. Não? Claro que isso não acontece na sua casa. Não acontece. Então agora vamos lá. 4 motivos que dificultam a comunicação. Primeiro, algumas pessoas não têm habilidade para dialogar. Não tem. É verdade. Segundo, há aqueles que acreditam que não vai adiantar conversar. É perda de tempo. Terceiro, há aqueles que acreditam que não tem nada para oferecer. E ainda há aqueles que têm medo de expor o que está no seu sentimento ou no seu pensamento. Porque comunicação plena envolve falar do que tem no coração. É verdade. Então, quer dizer, a habilidade de dialogar. Quando a pessoa não tem essa habilidade de dialogar, seja falar ou seja ouvir, a comunicação fica prejudicada. O medo de expor o que se pensa ou o que se sente pode atrapalhar a comunicação. Está anotando aí? Terceira coisa, aqueles que acreditam que não vai adiantar conversar. Quer saber? Não adianta falar mais nada. Não adianta. Se eu falar, isso atrapalha a comunicação. Isso é gravíssimo. E por último, tem gente que acredita que não tem nada a oferecer. Isso atrapalha. Isso é seríssimo, pastor. Como mais? O que a gente pode aprender? Comunicação, verbal e não verbal. O que isso quer dizer para a gente? Como você disse, nós já falamos alguma coisa sobre
A comunicação pode ser verbal ou pode ser não verbal. Sinais, alguns gestos. Né? Postura. Isso. Tem um livro chamado O Corpo Fala. O Corpo Fala. Já leu esse livro? O Corpo Fala. Esse Qual é o livro outro? vai falar justamente sobre isso. A gente pode se comunicar por gestos e atitudes muito mais do que por palavras. Entendeu? Vai falando aí, pastor. Eu estou aqui já pesquisando um negócio aqui. Agora, como nossa fala aqui é mais voltada à comunicação verbal, os estudiosos da comunicação verbal dizem que essa comunicação tem pelo menos 5 níveis. É importante isso, porque às vezes a gente pensa que está comunicando e não está. Então nós vamos falar aqui os 5 níveis, pegando pelo mais frágil até chegar no ideal. O 5º nível é conversa em clichê. O que é isso? É quando a gente fala coisas que nos deixam numa zona segura. Por exemplo, o que é falar em clichê? Que calor, hein? Hoje acho que vai chover, né? É aquele tipo de... Não envolve nada. É um puxa-assunto daquele mais comum que existe, né? Palavras que não envolvem compromisso nenhum. Né? Uhum. O outro nível, o nível 4, é relatar fatos acerca dos outros. É quando nós compartilhamos fofocas ou histórias ou narrativas assim pequenas. Você viu o que aconteceu hoje? Você viu que Isso não é comunicação, isso é fofoca. Eita! É outra coisa. Né? Então, eu já fiz não sei se eu fui grosso, mas eu não gosto de fofoca. Então, quando eu vi alguém querendo comunicar por fofoca, eu levantei e saí. Entendeu? O senhor já fez isso? Já fiz isso. Já teve coragem de fazer isso? Você, de sua casa? Na hora que começou uma fofoca, você se levantou e saiu? Mas não só se levantou, você deu a entender qual era o motivo, senão você pode falar, eu estou com uma dor de barriga. Aí, em vez de ouvir a fofoca, você mente, é outro pecado, aí complica tudo, né, pastor? O que mais, pastor? O nível 4 é isso. Nível 3? Nível 3 é quando eu relato as minhas ideias e os meus julgamentos. Então, estou começando a comunicar. Já é uma profundidade maior. E quando eu falo em julgamento, não estou falando que eu estou julgando a vida das pessoas, mas como é que eu trabalho aquelas questões, como é que eu interpreto e julgo aquelas questões. Sua opinião. Eu estou colocando opinião, aí já estou começando a comunicar. Boa. Nível 2, a coisa está ficando boa. É quando eu falo de sentimentos e emoções. É quando eu compartilho sentimentos a respeito de fatos, ideias e julgamentos. Isso aqui é um nível profundíssimo. Aí eu já estou próximo do ideal. Mas tem gente que é casado e não tem esse tipo de conversa de nível 2, pastor? Não fala sobre sentimentos, não fala sobre emoções, não consegue expor, não consegue falar, eu estou sentindo isso, eu não estou gostando daquilo, eu amo quando você faz isso. Isso é complicado, hein, pastor? Deixa eu falar, vou compartilhar uma coisa nossa aqui. Eita! Segura aí. Põe na roda, põe na web. Lá em casa a gente debate assuntos, e às vezes até vai para o calor, mas isso, muito mais importante a gente falar tudo olho no olho, do que a gente ficar, o assunto da semana que vem, guardando ressentimento. Isso não presta. Fala tudo que tem que ser falado, fala com amor, mas fala. Põe para fora o que se pensa. Não é ficar com carinha de sorriso amarelo e por dentro está podre. Não Pensa funciona. bem, aí complica tudo. Se comunicar, faz bem. Qual seria o nível 1, pastor? O nível 1 é o nível ideal. É o ideal. É quando se expõe questões pessoais, emocionais, coisas do coração, nada de ressentimento. Tudo o que se pensa se partilha. Pastor, o senhor falou desse livro aqui, ó. Opa, vou só colocar aqui para os irmãos. Opa, cadê? Ali, ó. O livro é esse. Talvez não dê para você ver direitinho, mas o livro que o pastor falou é esse aqui. O Corpo Fala. Sim. A linguagem silenciosa da comunicação não verbal, com 350 ilustrações de expressão corporal. Leia. Talvez, se você quiser entender mais sobre o assunto, vai te ajudar. O que mais, pastor? A gente está aprendendo demais. Está bom ou não está o assunto? Pessoal de casa, o que vocês estão achando? Estamos só na definição ainda do termo aí. Você lembrou uma questão importante. No lar, no casamento, no relacionamento familiar, esse
Nível 1 é que tem que perdurar. Na amizade, esse é o nível. De amizade. É o nível, tem que falar. Não adianta nada eu ficar conversando com meu amigo em clichê. Eu tenho que falar para ele o que realmente sinto. Olha, isso é tão importante que tem horas que a gente tem medo de conversar com as pessoas, porque a gente não sabe quais serão as reações. Amigo, ou gente que você ama e sabe que te ama, é aquele tipo de pessoa que você tem uma comunicação nível 1. É aquela comunicação que você não tem o porquê esconder absolutamente nada. É onde você abre seu coração, você rasga ali a sua alma, você se expõe, sem o medo de ser rejeitado por causa disso depois, sem o medo de ser julgado e punido, quem sabe por um distanciamento depois de abrir o coração. É com quem você chora, com quem você se abre completamente. Tem gente que nunca fez isso na vida. Isso é sério. A gente precisa se abrir. A gente precisa colocar para fora o que a gente pensa. Ainda que seja muito difícil encontrar alguém confiável, a gente precisa fazer isso com Deus. A gente precisa falar para Deus quais são os nossos sentimentos, o que está se passando no nosso interior. Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quantas vezes a gente pecou, Ele sabe todos os problemas que você e eu temos, mas para se relacionar com Deus, a gente precisa expor quais são os nossos problemas. Uma passagem que eu acho preciosa, tem algumas, mas uma que eu acho preciosa, Jesus, sabendo qual era a necessidade de Bartimeu, vira e pergunta para ele: que queres que eu te faça? Parece irônico, né? Parece algo óbvio. Um cego, o Criador, aquele que fazia milagres, o que você quer? Pão com salame. Não, queria ver. Jesus queria ouvir da boca de Bartimeu exatamente o que ele queria. Talvez como uma forma de ele assumir diante de todos qual era a sua necessidade, não sei, poderia ser qualquer outra razão, outro motivo que talvez a gente nem chegue a mencionar, se fôssemos elencar. Jesus queria ouvir da boca de Bartimeu o que ele queria. Pastor, o senhor lembra, Gênesis 3, a comunicação do homem com Deus era perfeita, não existiam ruídos nessa comunicação. A palavra do Senhor nos ensina que Deus fez todas as coisas, que Deus criou todas as coisas, colocou o homem para gerenciar, para governar o jardim. A única ordem que Deus deu foi para que não comesse da árvore do fruto do bem e do conhecimento, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A única ordem que Deus deu. E todos os dias, na viração, o Senhor ia ao encontro de Adão e de Eva. Eu imagino que eles se comunicavam bastante. Imagino que talvez eles passassem um tempo juntos, ou olhando o pôr do sol, olhando as criaturas. A Bíblia diz que Adão deu nome aos animais. Será que Deus pediu opinião de Adão? Será que Deus criou, já levou para Adão? Será que ele ia trazendo grupos e falava: e aí, o que você acha? Nós não podemos cogitar absolutamente nada sobre isso. O texto não nos revela coisas assim. Mas existia comunicação entre Deus e o homem. E essa comunicação foi rompida. E a primeira coisa que acontece após o rompimento dessa comunicação é o homem se esconder. E Deus pergunta: Adão, onde estás? Sabe de uma coisa, meu irmão? Quem sabe essa pergunta é para você. Onde é que você está? Onde estás? Essa pergunta é constrangedora, porque Deus sabia a resposta. Deus sabia porque Adão já estava se escondendo, Deus sabia que Adão tinha pecado. É constrangedora porque você tem que dizer que está escondido, você tem que dizer que existe um motivo para esse esconderijo. Sim. Isso, pastor, é um parêntese mais longo que a gente acabou abrindo aqui, mas tudo isso aqui é para dizer: Deus é comunicativo, Deus quer se comunicar conosco. Quando o pecado entrou no mundo, o pecado nos afastou de Deus, colocou um baita ruído na nossa comunicação. Hoje Deus pode até desenhar, mas a gente não vai entender seu desenho. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Há um desenho exposto, natural, no céu, e nós não entendemos, muitas vezes, que é algo que aponta para Deus. Percebe o tamanho do problema que esse ruído chamado pecado trouxe? Nós podemos louvar o Senhor por Ele ser um Deus comunicativo. Dentro disso, pastor,
Como que a gente pode aprender algumas coisas nessa área da comunicação de Deus para conosco? Muito bem, Deus, desde o começo, sempre falou conosco. Sempre falou. Sempre falou. E Ele usou várias coisas. A gente podia usar, elencar aqui, comunicação visual. A natureza fala da existência de Deus. Comunicação oral. Os antigos, os pais, os patriarcas, os profetas falaram. Comunicação escrita. Olha só que interessante. E o legal é que Deus fala a nossa língua. Ele não fala uma língua do céu, uma língua dos anjos. Não. Ele fala a nossa língua. Tem gente que fica preocupado em tanto em enfeitar um negócio, falar complicado. Deus descomplica as coisas. Deus Olha que abre coisa boa. caminho para facilidade da comunicação. E, por fim, Ele veio e se comunicou pessoalmente na pessoa bendita de Jesus Cristo. Olha, aleluia. Quer ver Deus? Olha para mim. Aleluia. Olha que coisa incrível. Entendeu? Ele veio, Ele se encarnou, Sim. Ele fez homem, Ele caminhou entre nós e não o reconheceram como Deus. Quer um desenho mais perfeito que esse? Foi na plenitude dos tempos, a Bíblia diz. E ainda assim o homem não reconheceu. Está vendo o tamanho do prejuízo que o pecado trouxe? Era a pior decisão que existia. Era a árvore com o pior gosto. E, infelizmente, posso crer que você e eu tomaríamos a mesma decisão. Essa é a parte mais triste de todas. Deus vem se comunicar conosco, pastor. Ele se comunicou através de sua pessoa. Há um texto em Hebreus que fala sobre isso, né? Gosto muito desse texto. Vamos ler? Hebreus capítulo 1, os versículos 1 até o 4. Abra sua Bíblia. Hebreus, em seu primeiro capítulo, do primeiro versículo ao quarto versículo. O senhor pode ler, pastor, por favor? Sim. Ou o senhor prefere que eu leia? O senhor comenta em cima. Pode ser? Pode ser. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Palavra de Deus, palavra abençoada. Deus se comunicou de várias maneiras. Usou os profetas, usou os pais, usou os patriarcas. Por último, diz, e esse autor escreveu aos Hebreus, justamente para tocar num povo que tinha uma tradição oral e também tinha uma tradição escrita. Quando você leu lá o Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita, está falando do quê? Logicamente está pensando na palavra, mas está evocando principalmente os 5 primeiros livros. A lei é o material que eles tinham mais bem encadernado, vamos dizer assim, até então. A lei de Deus, quer dizer, Deus falou pelos profetas, Deus falou por sonhos, Deus falou por revelações, Deus falou, por último, pela sua própria presença na pessoa de Jesus Cristo. É o que o Salmo 19 fala, né? Uma revelação, teologicamente, na teologia a gente vê, é a revelação natural, a revelação especial. O senhor tem um termo para Jesus que é mais legal ainda, qual é? Eu brinquei, que essa é leitura minha, né? Uma revelação especialíssima, porque se você abrir1 João capítulo 5, versículo 7, diz assim, que Jesus é a palavra com P maiúsculo, olha lá, que lindo. Eu gosto muito desse texto, porque ele nos dá uma ideia. 1 João 5, 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Então, quando você diz, lá no começo já teve revelação de Deus, já teve comunicação, quando ele diz assim, haja luz, é a palavra viva de Deus que está sendo expressa. O Pai, o Espírito que pairava sobre a face do abismo e a palavra com P maiúsculo, já está lá no começo, criando todas as coisas. Olha que bênção. Quer dizer, não tem como fugir.
dessa perspectiva teológica e que passa pela Trindade. Não tem. Deus é comunicativo. Deus quis se comunicar conosco. Uma coisa é ser comunicativo. Outra coisa é a pessoa querer se comunicar conosco. Tomar iniciativa. Tomar iniciativa nisso. Você já, talvez na sua juventude, você quis ir atrás de alguém conhecido para ficar perto, para pegar autógrafo. Já fez isso? É frustrante quando a pessoa tenta e não consegue. Mas é legal pensar que aquele que deveria ser o alvo do nosso desejo, da nossa vontade de estar perto, ele sai do seu alto e sublime trono, vem ao nosso encontro. E ele faz com que haja uma marca em nossas vidas, que é muito melhor que qualquer autógrafo. Ele faz com que haja uma marca permanente, uma marca que nos distingue da criação, uma marca que nos assegura, é um selo de que um dia estaremos eternamente com Ele. Não vai ter fim essa relação. Deus é comunicativo, sua comunicação é linda, sua comunicação envolve vida, mas envolveu a morte do seu próprio filho. A sua comunicação exige que haja um envolvimento da nossa morte para as coisas do mundo e da nossa vida para Ele. Olha que coisa, pastor. Sim. Bênção, hein? E a palavra mais forte, eu estava dando aula de teologia, olha só, loucura, né? Não, lá no CMTA. Quem sou eu para dar aula de teologia? Dando uma aula lá no CMTA, e eu perguntei aos meninos lá, Deus é comunicativo? Eles disseram sim. E qual é a ferramenta que ele mais usa para comunicar? Eles disseram, amor. Tá aí. Amor. Ele comunica pelo amor. Olha que coisa. Pastor David, temos interações aí? O que o pessoal tem comentado a respeito disso? Você, na sua casa, tem se comunicado com Deus nesses últimos dias? Tem falado com Deus? Eu espero que sim. Pastor Júnior, tem algumas pessoas colocando aqui ainda agradecendo. Sou grato a Deus pelo privilégio de ter entrado em 2020 nessa terra abençoada, falando do pastor Onésimo Cleuzinha, é a nossa querida Miriam Pinheiro, a Ivanilda falando que comunicação é transmitir mensagem, informação e recado, mas temos que tomar cuidado, pois muitas vezes pode-se interpretar erradamente o que foi ouvido ou escutado. É uma verdade também, pode ser interpretado de forma errada, é verdade. Expressões corporais também é uma forma de comunicar, como vocês já falaram. Como é que a gente está se expressando corporalmente aqui? Ô pastor, a gente tem que tomar cuidado aqui, ó. Não são só 20, 30, 50, 100, 300 pessoas olhando a gente. Aqui tem um mundo olhando a gente. E o pior de tudo é que tem gente que depois pode ir ali e ficar, né, lá, sentou errado, ó, falou a palavra errada. Gente, é o dia inteiro falando um monte de coisas. Tem horas que vai sair coisa errada. Tem horas que sai. A nossa comunicação nem sempre é tão boa. Apesar disso, Deus nos agracia. Não é verdade, pastor David? O que mais? Benedito Diniz está falando que a melhor comunicação é o diálogo sadio. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Aqui, o pessoal no Instagram ficou quietinho, gente. O que é isso? Só foi aquela declaração lá da Adma para o Diego? Falando em Adma, o Diego também mandou aqui uma mensagem dizendo que ele é grato a Deus pela esposa maravilhosa que Deus deu para ele, por entrar 2020 casado, uhul, glória a Deus. Momento correio elegante. Pelos filhos e pela família, pela saúde, pela graça de Deus derramada diariamente sobre nós. Amém. Pelo emprego e por tudo que Deus tem feito por nós, pelos queridos pastores e por sua disposição em Cristo de mesmo em quarentena estar trazendo uma palavra abençoada para nós. Amém. Ótima noite, grande abraço, Diego. É bênção aí, ó. Aqui, ó. Virou. Vamos fazer um encontro de casais aqui. É boa. Coisa boa, gente. Isso é lindo. Continuem com isso. Não parem com isso. Continuem a se comunicar, seja através dos recados, mas especialmente um com o outro. Isso é coisa linda de Deus. Evangelho, pastor, é comunicação. Sim, podemos afirmar isso? Sim. O Evangelho, então, é comunicação. Por quê? Se Deus é comunicativo, se a comunicação envolve a criação desde o seu início, o Evangelho, então, é comunicação. Como assim? Como que a gente pode definir isso aí, pastor? Só para lembrar uma coisa, quem gosta de livro, tem mais um livro aí. Evangelização é Comunicação, Guilherme Cook. É um livro antigo, mas muito bom. Guilherme Cook.
Cookie, não é cookie daquele biscoitinho, não, né? Como é que é? Evangelho? Evangelização é comunicação. Ele muito bem escrito por acho que já faleceu esse senhor. Muito bom. Não vou mandar abraço para ele, não. Não vai, porque... Ô, pastor, esse aqui eu não achei a capa, não. Evangelização é comunicação. Por que, então, o evangelho é comunicação? Já que Deus é o mais interessado em comunicar, e Ele faz isso esplendidamente, porque Ele é perfeito na comunicação, então, o que é evangelho? É a comunicação da graça de Deus ao pecador, ou aos pecadores. Né? Boa. O que é o evangelho? É a proclamação da salvação em Cristo Jesus, de forma a ser entendida em cada cultura. Então, o melhor missionário é aquele que se adequa à cultura. Pastor, achei aqui, ó. Evangelização é comunicação. É isso? Muito bom esse livro. Problemas e soluções para despertar uma evangelização mais ativa em sua igreja. Guilherme Cook. Não escreve Cook, não, é Cook. É? Cook. Maravilha, pastor. A gente, ouvindo o que o senhor acabou de dizer, essa proclamação do evangelho, das boas novas aos homens, uma pessoa que ama a Deus não tem como ficar sem vontade de comunicar o que Deus fez. Sim. Tem. Recentemente eu li uma frase do John Piper, eu gostei demais. Ele diz assim: enquanto eu viver, eu vou viver para servir as pessoas. Eu vou honrar a Deus, glorificá-lo e servir o próximo. E a melhor maneira de servir o próximo é dividir com ele o evangelho. Amém. É dividir comida, dividir ajuda, tudo isso é importante, mas a coisa mais importante que eu tenho para dividir é as boas novas da salvação. Que coisa. Pastor, não tem como a gente não ficar maravilhado com isso, porque isso fala diretamente a nosso respeito, fala sobre a nossa vida, o nosso passado, o nosso futuro. Deus realmente deseja que seus filhos sejam comunicativos. Sim, Se Ele é tão comunicativo, se o Evangelho é comunicação, o desejo de Deus, naturalmente, vai ser que sejamos comunicativos. Sim. Que coisa boa, hein? Que Com coisa certeza. boa. Nós até colocamos um texto aí muito interessante, que é o 2 Coríntios 5, 18 a 20. Posso fazer a leitura? O senhor comenta? 2 favor. Coríntios, em seu 5º capítulo, versículo 20. 18 até o 20. 2 Coríntios, eu abri em 2 Tessalonicenses. Sabe quando você abre assim, pensa, abri, errou. 2 Coríntios, em seu 5º capítulo, do 18 ao 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só, o Deus da reconciliação, o Deus que comunica o evangelho da reconciliação, nos chamou para levar uma palavra de reconciliação. Então, a primeira coisa, Deus deseja que seus filhos sejam comunicativos. O que a gente vai comunicar? Principalmente aquilo que nós temos de melhor, que é o evangelho. Amém. Deus nos ligou a Ele através de Jesus, o laço quebrado foi refeito, houve uma reconciliação, agora Ele quer que a gente busque outras pessoas também para reconciliar com Ele. Amém. Qual é a ordem, então, de Deus, né, pastor? Se nessa relação que temos, a palavra nos ensina, Efésios 4, 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade ao seu próximo. O sinal do Instagram vai cair daqui a pouquinho, 40 segundos, quase pouco mais de 30 segundos, caindo, retorne, continue aí, nós continuaremos aqui com esse assunto. Tá bom demais o assunto, tá ou não tá? Tá chique demais. É legal porque saber que Deus é comunicativo, sabendo que a comunicação
o evangelho é comunicação, sabendo que Deus deseja que seus filhos sejam comunicativos. Eu achei preciosa essa imagem aqui, pastor. A imagem de um casal de mãos dadas, aqui expressa comunicação, aqui expressa carinho, ambos de olhos fechados, expressam a confiança mútua em alguém superior, nesse caso Deus, expressa comunicação. Essa é uma imagem que eu gostei demais, uma comunicação conjugal, uma comunicação pai e filhos, uma comunicação, filhos com o pai, coisa preciosa, gente, coisa preciosa. A ordem, então, é para que a gente fale, mas pode falar de qualquer jeito, pastor? Para que a gente se comunique, mas pode se comunicar de qualquer forma? Como é que é isso? Falar, quando eu falo, eu faço aquilo que a gente estava falando lá nos níveis, eu expresso o que tem dentro de mim, eu não devo esperar que o outro adivinhe o que eu estou pensando, eu preciso falar. Então, primeira ordem é fale. A segunda ordem é fale a verdade. Portanto, a comunicação tem que ser uma comunicação honesta. E a terceira ordem é fale a verdade em amor. Pastor, só abrindo um parênteses aqui, pastor David, tem um comentário do Arquimedes, o senhor pode ler para a gente, por favor? Foi feito agora. Ele menciona um texto bíblico. É isso? Isso. 2 Samuel, me fale aí. 2 Samuel 18, 29. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 29. É um versículo que, se não for lido em seu contexto, não vai ser entendido. O fato é, o que estava acontecendo naquela hora? Havia uma guerra, a guerra estava acontecendo, Davi tinha sido, infelizmente, confrontado por seu filho insuflou um grupo de pessoas contra o próprio pai, e a pergunta aqui de Davi é para um dos seus servos, que volta lá da batalha aqui. Então perguntou o rei, vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas, vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou teu servo ao rei, porém não sei o que era. Detalhe que nesse contexto aqui, dá-nos a entender, por chegar antes de um mensageiro que já tinha sido enviado, esse servo Aimaas, ele podia dizer que sabia apenas boas novas a Davi, ele só sabia boas novas, mas na verdade, ele já sabia que Absalão tinha morrido. Alguns podem interpretar isso simplesmente como uma mentira, mas havia uma hierarquia, havia uma necessidade de se esperar protocolos. Um mensageiro foi enviado para levar notícia. Aimaas chegou antes do mensageiro. Por ordem, a pessoa mesmo que chegasse antes, não poderia trazer a mensagem antes do mensageiro. Não sei se ficou claro aqui. Aí, ele fala uma coisa que, na realidade, não é verdadeira. Aqui, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou teu servo ao rei, porém não sei o que era. Será que ele não sabia? Nesse caso, será que é uma mentira? Será que a mentira é justificável? Será que ele poderia ter dito outra coisa? Fato é que a Bíblia, ela não esconde as falhas das pessoas, mas tem casos assim, pastor. Talvez ele estivesse preparando o rei também. Já viu aquele caso? Tem um membro da família que mora longe, cria a expectativa de tá todo mundo achando que a pessoa vai morrer. Aí o parente fala assim, seu pai ou sua mãe ou seu irmão, tá muito, muito mal. Quer dizer, tem uma preparada no caboclo que vem chegando, né? Mas às vezes a pessoa mora longe. Ele não disse ainda, né? E é complicado isso. Eu sempre fui contra essa ideia. Eu já morei longe da maior parte da minha família e eu sempre fiquei com essa expectativa. Peraí, quer dizer que se me disserem, eu ficava pensando nisso, sabia? Pode ser bobeira, mas se disserem que alguém está muito mal, será que a pessoa está morta mesmo ou está muito mal? E eu ficava com essa cisma. Detalhe é, nós temos que ter sabedoria para falar. E nós temos que também honrar aquelas coisas que devem ser feitas. Exemplo, você sabe de uma notícia, mas essa notícia ainda vai ser divulgada. Tem gente que hoje, que em nome de um status, em nome de luzes, de refletores, de holofotes em cima, fica divulgando a todo espaço. Tem gente que nem repórter mas é melhor que muito repórter. É melhor que faz a notícia correr. Muitas vezes, isso pode ser bom. Por outras,
pode não passar de fofoca, especialmente se não tiver compromisso com a verdade. Não só com a verdade, mas com a forma de falar essa verdade. É exatamente sobre isso que o pastor Onésimo estava falando. Sim. Perdão, eu achei propício pegar e puxar esse assunto aqui. Obrigado pela contribuição, nosso irmão Arquimedes. Obrigado mesmo, bênção. Obrigado. Pastor David, Deus abençoe também. Continuando, pastor, o que a gente aprende mais aí nesse texto? Essa ideia de falar, expor. Falar a verdade para não enganar ninguém. Nem se enganar também, porque você sente mal quando você não fala a verdade. E a outra ideia é a ideia de falar a verdade em amor. O que significa isso? Às vezes, as pessoas entendem que ser ríspido é ser verdadeiro. Nem sempre. Ou então, ser, desculpa uma palavra se ela é forte, mas ser frouxo, você é amoroso. Também então, não. Acho que é o John Stott que fala assim, quando eu falo a verdade em amor, o amor, ele amolece a verdade para não ficar tão ríspida. Olha só. E a verdade endurece o amor para ele não ficar frouxo. Frouxo. Então aí a coisa fica equilibrada. Que coisa. E a Bíblia tem receita para tudo, né? É só a gente ficar atento. Né? Tem horas que a pessoa quer falar uma coisa, mas com outra intenção. Isso também é pecado, né, pastor? Com certeza. Não pode ser feito, né? Aí entra o dolo, né? Eu estou falando uma coisa, mas na verdade, meu coração está sentindo outra. Isso é dolo, ou seja, intenção diferente. Ô, irmãos, comunicação é uma arte. Com certeza. É uma arte. O que mais? A gente poderia falar sobre tantas coisas, daria para produzir um material muito maior sobre isso. Eu queria lembrar uma coisa que ficou para trás, muito interessante. Oh, perdão. Quando a gente estava falando no Salmo 19, tem uma coisa linda lá, o versículo 10, Versículo 10 do Salmo 19, fala 19. assim, ó, o que fala aí? Lê para nós, por favor. São mais desejáveis do que o ouro. O quê? O 9º versículo está dizendo: o temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então está se referindo aos juízos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Esses juízos, esses preceitos, lei, tudo está fazendo uma referência à palavra de Deus. A palavra revelada, Já- a comunicação de Deus. Então, já que a comunicação ela tem uma via de mão dupla, já que a palavra de Deus ela é rica, mais rica do que o ouro, então ela realmente é esplêndida, já que ela é mais doce do que o mel, então, versículo 14, que minha reação, a minha reação diante disso não pode ser qualquer coisa. Não pode. Olha qual que é a minha reação, lê aí. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Já que tem uma coisa linda, maravilhosa, esplêndida, que é a palavra de Deus, que é mais rica do que o ouro. O ouro é a preciosidade. Mais doce do que o mel. Não tem nada mais doce que mel. E só a palavra de Deus. Né? Só a palavra de Só a Deus. palavra de Deus, né? Então, Verdade. qual que é a minha reação diante disso? Qual que é a via daqui para lá? É que eu reaja com palavras e meditações que sejam agradáveis na presença do Senhor. Amém. Quantas vezes a gente tem a noção, desculpa se eu estou sendo duro, tomara que eu fale isso com amor, mas quantas vezes a gente tem a noção de quão preciosa é essa palavra de Deus, essa presença de Deus pelo um P grande que é Jesus Cristo junto de nós, e a gente fala um monte de bobagem que depois a gente fala, por que eu falei isso? Misericórdia. Por que eu falei? Minha reação não foi coerente com o que eu tenho recebido. Está dando para entender? Há um emissor, há alguém que envia uma mensagem muito clara para todos nós. Se você quiser ouvir, ou pelo menos estudar mais coisas sobre o que é a palavra de Deus, o livro de Salmos é ideal. Especialmente, leia o Salmo 119. Todos os versículos do Salmo 119, todos eles, falam alguma coisa sobre a palavra de Deus, alguma coisa sobre os decretos de Deus, os juízos de Deus, os preceitos de Deus, a lei de Deus.
São todas as palavras que, na realidade, todas elas são referências à palavra que Deus nos deu, à direção que Deus nos deu. Deus emite uma palavra. Nós, como receptores, sabemos que existem ruídos nessa nossa comunicação. Podemos, muitas vezes, infelizmente, não entender direito. Por isso, temos que nos esmerar para estudar a palavra de Deus, devorar a palavra de Deus. Infelizmente, as pessoas hoje, pastor, também têm muita preguiça de ler a palavra de Deus. Sim. É muita preguiça, é pecado. Preguiça é pecado. E se você não busca ler a palavra de Deus, tem pessoas que propositalmente colocarão um ruído nessa comunicação. Tem pessoas que, infelizmente, de forma proposital, vão colocar ruídos para que você não entenda o que a palavra diz, mas entenda apenas aquilo que ela quer. Cães, lobos vorazes, travestidos de ovelhas, pessoas que não merecem respeito, pessoas que deveriam se arrepender de seus pecados, pessoas que deveriam chorar diante de Deus, tamanha culpa que carregam diante dos olhos do Senhor, mas pessoas pelas quais o sacrifício de Jesus é eficaz, é eficiente, deve ser alvos das nossas orações, para que se arrependam, devem ser exortados no momento que forem confrontadas, no momento que tivermos contato, devem ser alvos do nosso amor, porque comunicação sem amor também não é eficaz. Que coisa rica, hein? Que coisa rica. Pastor, considerações finais sobre isso? Quando você estava falando da importância de ler a Bíblia, de gastar tempo com a palavra, o quanto esse livro é importante para a nossa vida, eu me lembrei de um psiquiatra dos Estados Unidos, chamado Smiley Blanton, se não me engano, eu não sei ler muito inglês, Smiley Blanton. Ele disse o seguinte, perguntaram a ele, o senhor lê a Bíblia? Ele disse assim, não só leio como estudo. E digo mais, se as pessoas que vêm aqui no meu gabinete lessem a Bíblia e vivessem o que os seus escritos ensinam, eu ia fechar meu consultório aqui e ia pescar. Ou seja, a maioria dos nossos problemas são resolvidos pela Bíblia. Então a gente acaba dando dinheiro para o psiquiatra que a gente abandonou a Bíblia. Tá certo que nós cremos, obviamente, Deus é soberano sobre todas as coisas, há profissionais que vão nos ajudar. Tem horas que a química aqui do nosso corpo oscila, fica diferente, e a gente precisa de uma medicação, precisa de gente preparada para isso. Você que está se preparando para isso, se prepare mesmo, com esmero, com dedicação, porque quando a gente precisar, a gente vai te procurar. Agora, tem gente que, infelizmente, poderia ter um relacionamento tão bom com Deus, a ponto de não ter necessidade de pagar um horário para conversar com outras pessoas. Pastor, a gente poderia aqui abranger até dos lados mais sujos e pecaminosos essa questão da comunicação. Sim. Olha, há alguns anos uma igreja divulgou alguns dados específicos em problemas de relacionamentos entre casais. E nessa igreja, por incrível que pareça, foram elencados ali diversos motivos que trazem problemas ao casamento. Mulheres e homens. As mulheres colocaram em primeiro lugar da lista o assunto mais votado de problemas dos relacionamentos: comunicação. Coisas do tipo, você não me ama, você não me quer, você não gosta de mim, você me trata como uma escrava, as mulheres relatando isso. E a comunicação, a forma como o marido se expressava, foi a maior reclamação das esposas. Quando foram ler o lado dos maridos, acharam que a parte física seria o maior motivo de reclamações dos maridos. Grande parte dos maridos reclamam que suas esposas não querem as mesmas coisas que eles. Você que é casado me entende. Agora, não. O maior motivo de reclamação dos maridos também foi comunicação. Ela não fala comigo, ela não expressa seus sentimentos, ela me trata como escravo. Eu falei, os dois lados estão entendendo, estão recebendo a mesma informação, parece que só está precisando se comunicar, realmente. Seríssimo isso, pastor. E pudemos perceber algumas coisas. Certa vez no gabinete, o pastor ouviu isso, que o rapaz saía com uma garota de programa, porque com ela ele podia conversar. Sem vergonhice, pecado tem que ser combatido, o cara tem que se arrepender desse pecado miserável, e falar um negócio desse aí, misericórdia. Agora,
ele pagava só para conversar com a moça. Isso é uma doença, é um pecado, isso é um assunto muito mais profundo para a gente tratar aqui agora. Revela uma necessidade do coração desse cara. Ele queria conversar. Eu falei, podia conversar com a gente, né? Podia vir aqui, tentar, sei lá, procura alguém para conversar, conversa com a mulher, cara, abre seu coração. São outros assuntos muito mais profundos. Gostaríamos de esgotar esses assuntos aqui, mas são muito longos. Vi que o senhor estava anotando um monte de coisa aí, pastor. O pastor começa a anotar, vocês não têm noção, só sai pérola boa ali. O que mais? A gente podia fechar, se você concordar, com uma história. Acho que você conhece a história do casal que estava completando 50 anos, e o pastor perguntou para eles o que é amor. O que é amor? Conhece? Perguntaram ao casal com 50 anos de casamento. Bodas de ouro. O que é o amor? Um casal de bodas de ouro vai saber responder. O que eles responderam? Aí perguntou primeiro para ele: meu irmão, defina para mim o que é amor. Sim, amor é o seguinte: você gostar muito daquela pontinha crocante do pão e 50 anos, todos os dias, você quebrar aquela pontinha crocante do pão e dar a ela. Aí virou-se para ela e disse assim: querida, defina para nós o que é amor. Ela disse assim: amor é você não gostar daquela pontinha crocante do pão e comer 50 anos. Quer dizer, não tinha dúvida que tinha muito amor naquele casal, só faltava comunicação, ele podia comer a pontinha. Amor tinha, não tinha comunicação, ué. Tinha Que muito é amor, isso? faltou comunicação. Eita, nós. Pastor David, alguma consideração final, meu querido? Não, é só comentar aqui que os irmãos disseram aqui no final. A Ivanilda dizendo que a Bíblia, a gente encontra toda a verdade e resposta para o nosso dia a dia. Amém. Por isso precisamos buscar na palavra de Deus. Amém. E a Cleide também pediu para, se possível, ler 1 Timóteo 4, do 9 ao 14, onde a palavra de Deus nos exorta a estudarmos e aprendermos cada vez mais a palavra do Senhor, que é um texto muito rico. Muito rico mesmo. Diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com imposição das mãos do presbitério. Até o 14, né? Continua até o 16, o 5º capítulo é especial, se você puder ler o 6º também, leia 2 Timóteo, e leia a Bíblia, e viva a Bíblia, em nome de Jesus. Só quero deixar claro aqui, se o Arquimedes que mandou a mensagem, se não ficou clara a noção lá do texto que a gente tentou passar, por favor, entre em contato conosco, o senhor tem meu número, ou se mais alguém não achou a explicação suficiente sobre o texto que foi mencionado lá de Samuel, depois entre em contato conosco, tá joia? Bora? Acabou, mas já. Pastor David, um recado final para os irmãos? Domingo estaremos juntos, né? Sim, lembrar os irmãos da nossa reunião de oração às quartas-feiras. Maravilha. Ontem nós tivemos quase 20 pessoas participando, foi uma bênção. Bênção mesmo. E também lembrar os jovens da nossa igreja, lembrar os pais aí que nós voltamos com a nossa escola bíblica dominical para jovens, domingo às 9 da manhã pelo Zoom. Domingo às 9 da manhã pelo Zoom, é isso? Exatamente. Maravilha. Quero trazer também um convite a todos aqueles que estão a nos ouvir. Amanhã, na Rádio Panorama 103,5, este que vos fala estará por lá. Você pode acompanhar pela rádio, pelo Facebook. Eu fui convidado a participar amanhã do programa do Otávio Escofano, e vamos falar sobre as lutas, momento atual, as lutas entre governantes, o povo sofrendo, se estressando, a aceleração, o aumento dos casos de Covid, as opiniões mais políticas e menos, às vezes, verdadeiras a respeito do assunto. Vamos falar sobre tudo isso lá. Eu não sei até que ponto nós pincelaremos uma coisa ou outra, mas eu peço aos irmãos para que orem por nós nesse momento,
Orem para que Deus nos abençoe, nos dê uma palavra de sabedoria, especialmente uma palavra bíblica, uma mensagem que leve a Cristo. Comunicação é algo que tem que nos levar para Deus. Nosso desejo maior é que Jesus Cristo continue a te abençoar e abençoe nossas comunicações, em nome dEle. Vamos orar? Peço ao pastor Onésimo que faça oração, e assim impetre também a bênção, pedindo para que Deus nos leve em paz. Deus, te louvo porque antes mesmo da gente tentar dar algum passo na tua direção, o Senhor já veio ao nosso encontro. Tu és o Deus que toma a iniciativa, e se não fosse a tua iniciativa, nós certamente estaríamos mortos e sem condições alguma. Portanto, nós clamamos que o Senhor fortaleça o nosso coração, encha-nos de paz, encha-nos de relacionamento contigo, desembaraça toda a comunicação que possa existir entre os irmãos, os familiares, que a nossa casa seja, sobretudo, uma casa onde o Senhor seja buscado, amado, e o Senhor encontre espaço para orientar o tempo todo, que o nosso ouvido esteja aberto, os nossos olhos estejam em Ti, para Te ouvir, e que a gente esteja disposto também a conversar contigo, através da oração e através de escutar a Tua palavra, e que a gente possa repartir isso com a nossa família, Senhor, e expandir isso para os nossos vizinhos, e para outras pessoas mais do nosso relacionamento, Senhor. Por favor, não permita que nós fiquemos calados, não permita que nós, sabendo tanta coisa boa do Senhor, fiquemos com isso só para nós, que de fato comuniquemos o Teu Evangelho, a Tua salvação, a Tua graça, o Teu reinado na terra, acima de tudo, por nossa evangelização, por nosso testemunho de vida. Guarda a nossa boca para não cometer nenhuma informação que vá deformar o nosso relacionamento contigo, ou que vá atrapalhar pessoas de Te seguir como Senhor das suas vidas, Pai. Eu peço a Tua bênção sobre cada família que nos assiste nesse momento, que sejam fortalecidas, guardadas, protegidas e sintam profundamente amadas pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. E agora, queridos meus, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a consolação, a bênção e a comunicação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, sobre nós aqui e sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e sempre. Amém. 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 Que Deus os abençoe, queridos. Pessoal do Instagram, fiquem com Deus, em nome de Jesus. Pessoal do Facebook, ore por nós. Deus nos dê um ótimo encerramento de semana. Fiquem em paz.